Aleluia. Aleluia. Ó Senhor Jesus, quebrantados pela sua ira, pelo seu ódio, mas quebrantado por seu amor. Graças a Deus, quebrantado pelo seu amor. E nessa manhã, assim como todos os dias de nossas vidas, que o Senhor tenha sempre um chamado de amor por cada um de nós. Amém. Há quem diga que o amor, ele é o maior sentimento do universo. E sendo muito sincero, eu acredito que seja. Porque o amor é um motivo. A Bíblia nos diz que foi por amor, pura e simplesmente por amor, que Jesus se entregou a nós. Amém. Senhor Jesus, nós temos que nos apegar a essa verdade, irmãos, imutável, que o amor, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Aleluia! Que o amor, ele é um sentimento imutável e que, acima de tudo, é o motivo de nós estarmos aqui. Primeiro, o amor de Deus nos alcançou. E agora nós podemos amar uns aos outros, não com amor humano, mas com amor divino e celestial. Ó Senhor Jesus! E nós, irmãos, vamos dar continuidade ao que foi se falado ontem, do qual aqui a prova viva de que primeiro o pregador prega para ele mesmo e depois prega para os demais, porque em Atos capítulo 10, depois que Pedro ouve atentamente o relato de Cornélio, ele diz de maneira inequívoca no versículo 34, agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Então aqui nós vemos o começo do discurso do irmão Pedro perante a casa de Cornélio. E aqui, irmãos, de maneira muito evidente, estava havendo uma ruptura, uma virada de chave, uma mudança de mente, de que a graça, o evangelho, estava chegando aos gentios, que somos nós, irmãos. Amém. Graças a Deus, porque até aqueles dias, o evangelho acreditava-se que era apenas para os judeus, mas não. Ali foi uma ruptura de falar, agora é o seguinte, os gentios também terão parte nessa graça maravilhosa. Graças a Deus, irmãos. Então veja que Pedro, ele começa falando que, olha, agora sim percebo verdadeiramente. Então, irmãos, nós temos as nossas questões, os nossos porquês, os nossos achismos, assim como Pedro, nos versículos anteriores, também tinha. Jamais toquei em coisa imunda, na verdade, quando ouve-se a voz, Pedro mata e come, nós temos às vezes os nossos porquês. Mas o grande lance, irmãos, o grande famoso pulo do gato, é que quando nós recebemos uma revelação e nós somos confrontados com aquilo que nós somos, não é fugir, não é darmos como uma de Adão e Eva que se esconderam e coceram e fizeram vestes de folha de figueira, mas sim permanecer na presença do Senhor, porque a luz do Senhor, ela vem para nos iluminar, para apontar onde nós precisamos melhorar, e com o auxílio divino, o Senhor, ele fala mais uma vez o que nós temos de fazer, a fim de que
por meio da cruz de Cristo, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a libertação, o íntimo do nosso ser vai sendo lavado pelo Espírito e pelo falar da palavra de Deus. Então, irmãos, aqui às vezes a gente toma Pedro um pouco como negativo, fala, pô, Pedro já deveria ter levantado, matado, comido, falando é isso mesmo, vamos para cima. Só que ainda assim Pedro, já tendo ressuscitado uma pessoa, curado o coxo e feito milhares de sinais e prodígios, ainda assim ele tinha algumas questões que precisavam ser tratadas nele. Mas graças a Deus, que mesmo com essas questões, ele foi renovado, ele se permaneceu diante do Senhor e, acima de tudo, foi obediente. Por isso que ele começa dizendo, verdadeiramente não existe mais barreira entre judeus e gentios. Graças a Deus, irmãos. Amém. Então, de maneira sintetizada, isso foi o encargo que nós compartilhamos no dia de ontem. E agora nós vamos dar sequência, eu peço para os irmãos gentilmente, vamos aos versículos 39. Aí eu vou pedir para a igreja, por favor, os irmãos lerem o versículo 39, as irmãs 40, e assim sucessivamente até o versículo 43. Amém? Primeiro os irmãos, depois as irmãs, e assim sucessivamente até o versículo 43. Amém. Aleluia! Amém? Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus que ele Jerusalém, ao qual também deixaram a vida, pendurando uma madeira. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Aleluia! Não a todo mundo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Amém. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Aleluia. Depois que ele surgiu entre os mortos. Amém. Nos mandou pregar como Sim. testificar que ele é quem foi constituído por Deus. Amém. Amém. Dele todos os profetas dão testemunho. Amém. Que por meio de seu nome, todo aquele que ele crê, recebe a remissão de pecado. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, então no discurso de Pedro, do versículo, depois que ele primeiro tem a constatação de que realmente não há nenhuma barreira, ele começa discorrendo sobre a obra e vida de Jesus Cristo. E conforme foi dito, a pregação que ele utiliza na casa de Cornélio para os gentios é a mesma pregação, só que sintetizada no dia de Pentecoste, é a mesma estrutura também do Evangelho de Marcos. Então nós vemos que ali a palavra, irmãos, era a mesma. Lógico, um pouco mais sintetizada aqui, enxugada acolá, só que o famoso filé mignon consistia no discurso de Pedro. Vejamos, depois de Pedro ter falado sobre basicamente a vida e obra de Jesus aqui na terra, no versículo 39 ele diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-no num madeiro. E aqui, irmãos, a nossa primeira pausa da manhã. Fica muito claro para nós que o Senhor ele selecionou algumas pessoas para se tornar suas testemunhas. E essas pessoas o acompanhou durante toda a sua pregação, durante a sua vida e obra. E deixa bem claro que Jesus foi assassinado e suspenderam ele num madeiro.
E eu estava considerando algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente tem que ter no dia de hoje é que Jesus, ele não foi simplesmente um mártir. Muito mais do que isso. O significado de mártir é pessoa submetida a suplícios ou a mesmo à morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer de seus princípios. Mas graças a Deus que Jesus é o nosso substituto. Amém. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida. E se nós estamos literalmente hoje aqui celebrando a sua morte e ressurreição, foi porque a obra dele teve plena eficácia. Então, irmãos, graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós podemos cantar a plenos pulmões vários hinos que falam que Jesus ressuscitou, que tragada seja a morte pela vida, porque em nós temos o Espírito de Deus que traga toda essa morte. Às vezes, por mais negativa que seja a situação, como foi falado ontem, nós temos algo no nosso interior, irmãos, que é capaz de mudar todas as coisas. Não é simplesmente um superpoder, mas dentro de nós podemos receber o Espírito Santo e o Evangelho de Deus, que é o poder para libertar todas as pessoas. Amém. Tem coisas, irmãos, que com força de vontade a gente consegue mudar. Por exemplo, quem gosta de acordar aqui 10 horas da manhã? Ó, irmãos, eu não estou falando quem acorda, eu estou falando quem gostaria de acordar às 10 horas da manhã. Presta atenção na pergunta. Eu gostaria de acordar às 10 horas da manhã. A Tainara não, ela fica com dor no corpo, segundo ela. Mas, por exemplo, para quem acorda às 10 horas da manhã, acordar às 6 horas da manhã é difícil. Mas de tanto tentar, de tanto colocar o despertador para tocar, isso vai se tornar um hábito. Então tem coisas humanas que a gente consegue modificar por meio da mudança de hábito. Mas tem coisas, irmãos, que somente a cruz de Cristo, o Evangelho de Deus é capaz de mudar em nossas vidas. Graças a Deus por isso. Aleluia, aleluia, irmãos. E aí no versículo 40 diz, Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente acolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Senhor Jesus amado. E aqui, irmãos, como advogado, só para fazer um parêntese, quando a gente está numa audiência, ou enfim, numa negociação, quer que seja, nós temos uma expressão que chama prova cabal. É aquela prova que não tem como ser contestada. É aquilo e ponto final. Por exemplo, uma prova cabal. Uma pessoa empresta o dinheiro para o outro. Como que essa pessoa vai provar que realmente emprestou o dinheiro? Com um recibo, com 2 testemunhas, com firma reconhecida. Aí na hora do juiz fala, viu, eu não peguei dinheiro com ninguém. Aí vem a pessoa que emprestou o dinheiro e falou, ó, tá aqui a sua assinatura, com 2 testemunhas e firma reconhecida. Olha que prova contundente. Agora, por que Deus não fez, então, Jesus ressuscitado aparecer diante de Pôncio Pilatos, na frente até mesmo de Nicodemos, de frente de toda a congregação? Imagina só o alvoroço que não seria. A gente até poderia pensar, poxa, nossa vida não seria mais fácil se fosse dessa forma? Não ia precisar essa pregação do evangelho todo, porque olha, o homem apareceu ali, gente.
homem que vocês mataram há 3 dias, está aqui vivo. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus, Ele sabe ser Deus, e Ele é muito bom nisso. Humanamente falando, esse meu plano mirabolante de se dar-se a revelar para todo mundo de uma vez só, num primeiro momento parece ser o melhor, mas graças a Deus que Deus é Deus, Ele sabe ser Deus, é muito bom nisso. Porque dessa forma, irmãos, Ele tem as suas testemunhas, e nós podemos anunciar o Evangelho às pessoas para que creem. E nós, irmãos, graças a Deus, somos bem-aventurados, porque nós cremos, mesmo sem ter visto. Lá no finalzinho de João, Tomé falta a uma reunião e ele duvida da ressurreição de Jesus. E aí Jesus aparece e fala da bem-aventurança, que nós cremos sem necessariamente ter visto o corpo físico de Deus, de Jesus. Então vira para o irmão do seu lado e fala: eu sou um bem-aventurado. Graças a Deus, irmãos, eu sou um bem-aventurado porque eu creio, mesmo sem ter visto o corpo físico de Jesus. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, uma outra coisa que também esse versículo 41 me fez refletir. Mas por testemunha que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Bom, irmãos, desde que o mundo é mundo, a refeição é um dos momentos mais importantes. As primeiras guerras foi por conta de comida, não pensa você que seja por outra coisa, não. Tudo gira em torno de alimento. Então, não é nenhuma loucura afirmar que a hora da refeição é uma hora sagrada. E nós não chamamos à nossa mesa qualquer pessoa. Nós chamamos os mais íntimos. Então aqui, irmãos, uma das coisas que nós temos que ter a consciência é de que este grupo de homens, esse grupo de testemunhas, acima de tudo, eram pessoas íntimas de Jesus. E a pergunta é: nós somos íntimos ao ponto de Jesus revelar o seu coração para nós, a fim de Ele confiar missões em nossas vidas? Na carta da igreja em Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, assim nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comigo. Então, irmãos, nessa manhã, Jesus quer entrar em nossas vidas. Ele está batendo na porta. E aí, diz de maneira muito clara que nós precisamos abrir a porta e entrarei em sua casa. Então, irmãos, nós precisamos convidar o Senhor para entrar em nossas vidas todo o dia. Fazer uma morada constante em nosso ser. Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos. E o versículo 43 nos diz que todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê
recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Todos, irmãos, sem exceção alguma. Vamos ver profeta Joel, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Calma que eu estou chegando. Joel, capítulo 2, versículo 32. Nos diz que, e todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Então, irmãos, desde o Antigo Testamento, nós já começamos a ver que quão poderoso é o nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é algo forte o bastante para mudar toda a nossa situação. O nome de Jesus vincula gentios e os judeus, irmãos. E vamos reforçar mais uma vez, Romanos capítulo 10. Olha como que é forte o versículo 43 ainda de Atos, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E Romanos capítulo 10, versículo 12 diz: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu era criança na salinha, para enfatizar a importância do invocar o nome do Senhor. E por isso, irmãos, que os hinos que nós louvamos hoje é para dar glórias, mas acima de tudo para reforçar a importância do nome do Senhor. E às vezes nós acreditamos que isso só se aplica naquele contexto, né? A judeus e a gentios, como de fato é. Mas reforço mais uma vez, isso aqui nós precisamos também aplicar nos nossos dias de hoje. Quantas vezes nós não temos comunhão com preciosos irmãos por conta de um detalhe ou outro, só porque às vezes não congrega conosco no mesmo espaço físico? Ter irmãos preciosos, irmãos, em todas as comunidades. E o que pode quebrar essa barreira? Mediante o seu nome. É o nome de Jesus. É a cruz de Cristo. Irmãos, quando nós cantamos o louvor quebrantado, vou até abrir ele aqui, ó. Irmãos, é que pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É uma pessoa sem reserva, é uma pessoa que está literalmente aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. E certa vez, irmãos, eu ouvi uma frase que me impactou muito.
Às vezes, por conta dos percalços da vida, das dificuldades, vai se criando barreiras entre os irmãos, entre pessoas, entre pais e filhos, cônjuges, colegas de trabalho. E de tanto colocar uma pedrinha, vira um muro intransponível, que é difícil de derrubar. Mas graças a Deus, irmãos, que da mesma forma como o amor do Senhor ele é impressionante, que se deu por nós, ao amar as pessoas, ao amar o nosso cônjuge, os nossos colegas de profissão, os irmãos que aqui congregam conosco e os que também não congregam, esse amor ele é capaz de subir esse monte, subir essa grande muralha. E assim, com base na cruz de Cristo e no amor de Deus e principalmente no seu precioso nome, nós podemos ter comunhão com os demais santos. Isso, irmãos, é que tem que nos deixar impactado nessa manhã. Que naquela situação estava havendo uma mudança de mente em relação aos judeus aceitarem os gentios, que somos nós, por meio da comunhão. Senhor Jesus, irmãos, e nos dias de hoje que nós possamos ter comunhão com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é muito importante. Senhor Jesus amado, irmãos, este era o encargo que eu tinha para ministrar para os irmãos neste final de semana. Aqueles que puderem se colocar de pé, eu vou estar orando com o sentimento da mensagem, e após nós vamos dar oportunidade para os irmãos compartilharem o que desfrutaram entre hoje e amanhã. Olha isso, hoje e ontem, só para ver se vocês estão espertos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã nós voltamos o nosso ser ao Senhor. Senhor Jesus, antes de tudo, nós queremos também te agradecer pela sua vida e pela sua obra aqui na terra. Senhor Jesus, nós cremos que Jesus veio da parte de Deus e nós cremos sem ter visto isso. Assim também como nós não vimos a sua ressurreição. E por este motivo nós cremos que nós somos bem-aventurados, porque nós cremos na sua obra sem ter visto. Mas graças a Deus que o Senhor deixou o Espírito, que nós temos o Espírito Santo que testifica todas as suas obras. Aleluia por isso, Senhor. Senhor Jesus. E graças a Deus também que o Evangelho chegou até nós. Muito obrigado porque o Evangelho não ficou preso apenas aos judeus, mas graças a Deus que o Senhor também levou o Evangelho até os gentios. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós ouvimos o teu chamado, que é um chamado de amor, o evangelho da paz, e não o evangelho de confusão. Senhor Jesus, assim também como nós cremos, assim como diz a tua pregação, que o que vincula uns aos outros é o precioso nome. Mas não é qualquer nome, é o nome de Cristo. Ó Senhor Jesus, e que possamos, enquanto vivermos aqui na terra, honrar esse precioso nome, tendo comunhão uns com os outros. Senhor Jesus, e não deixe que nenhuma barreira, seja ela cultural, seja ela de prática, interrompa esse fluxo de vida, mas que por meio do seu nome possamos ter comunhão uns com os outros. Senhor Jesus, e o Senhor também vem estar aplicando o sangue, porque nós somos homens e somos falhos, mas nós temos o sangue precioso de Cristo, que nos lava e nos purifica de toda a imundícia. Em nome de Jesus nós oramos e cremos que o Senhor está fazendo a boa obra em nós. E o Senhor há de completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.